Oi pessoal, de volta aqui com os nossos bate-papo para iniciar, para motivar a discussão na plataforma, na sala de aula. Esse vídeo aqui eu estou estreando aqui numa pracinha perto de casa, né? Então trazendo um pouco esse olhar externo para a gente discutir questões de sustentabilidade. Nas aulas que a gente falou sobre a trajetória do conceito de desenvolvimento sustentável, a gente ancora na parte histórica do conceito e a parte conceitual que envolve a dimensão do desenvolvimento sustentável. É interessante pensar que o desenvolvimento sustentável foi citado pela primeira vez lá no final da década de 80 com o famoso tripé, que é o econômico, o ecológico e o social, como vocês já devem ter visto aí nas aulas, né? A questão é que, né, dois problemas aí. Ignoram-se outras dimensões da sustentabilidade ou do próprio desenvolvimento sustentável, como as dimensões culturais, por exemplo, da vida humana. E um outro problema é que as bases de tomada de decisão, ainda que a gente fale desse tripé, elas continuam muito vinculadas à base econômica, né? Então, a questão econômica acaba pesando nesse tripé e desbalanceia um pouco a preocupação, né, ecológica ou social com relação a ao uso do ambiente, a convivência, a inter-relação que a gente pode desenvolver com o ambiente ao nosso entorno. Uma outra dimensão que vale ressaltar de crítica ao termo desenvolvimento sustentável e ao conceito é que ele parece um pouco redundante ou tautológico. Será que, né, quando eu falo em desenvolvimento, eu não estou criando uma contradição aí com o sustentável, né? Que visão de desenvolvimento é essa e se ela de fato é compatível com o sustentável, né? Então, hoje em dia a gente tem uma discussão que muito da ótica do desenvolvimento se pauta na consideração de um mundo infinito, né, como se fosse infinito, só que ele não é. Mas você tem uma ilusão, uma lógica de desenvolvimento muito atrelada ao crescimento, né? Então o sistema capitalista sempre vai querer o lucro cada vez mais e mais às custas da exploração do trabalho de outro ser humano e às custas da exploração da natureza. Então essa conta, ela parece que ela não fecha, né? Então como é que a gente pode caminhar para outras dimensões de sustentabilidade que de fato permitam sustentar a nossa vida humana e não humana no planeta Terra? Essa trajetória é interessante observar como o movimento ambientalista foi se construindo, como que os discursos mais radicais foram dividindo espaço com os discursos mais moderados, né? Então, o termo desenvolvimento sustentável ele é bastante moderado, uma vez que quem é que não quer ser sustentável, né? Todo mundo vai ter algo a acrescentar, vai se sentir implicado, mas será que de fato a gente está mudando as bases de organização da nossa sociedade? Será que o fato da gente colocar ênfase ou ver a ênfase que é colocada, né, numa pontinha dessa cadeia produtiva, como por exemplo enfatizar a reciclagem, os processos de reciclagem, será que isso vai resolver o problema do desenvolvimento? Então essa questão tem a ver com enfrentar a sociedade de consumo, essa questão de olhar, de desenvolver um olhar crítico sobre a realidade, tem a ver com enfrentar a nossa sociedade de consumo, primeiro reconhecê-la, né? E depois enfrentar essa sociedade de consumo, não pautando somente os ganhos em termos econômicos,
Hoje em dia a gente fala dos limites do planeta, né? Da perda da biodiversidade, da mudança climática, tudo isso que a gente já foi avançando para um ponto que se fala, né, de não retorno, quem sabe, né? Um ponto que a Terra não dá conta de suprir, de recuperar, de se regenerar. Então, a discussão hoje da sustentabilidade é como compatibilizar as diferentes vidas na Terra, no planeta, né, de forma equitativa, de forma a respeitar os direitos da natureza de existir, aos direitos humanos de existir, independente de grupo social, de perfil socioeconômico. Então, a dimensão que a gente está trazendo aqui nessa trajetória é reconhecer que o termo desenvolvimento sustentável não dá conta das mudanças que a gente precisa para esse mundo, reconhecer que há outros termos que estão surgindo. Sustentabilidade eu tenho usado bastante, não deixa de ser polissêmico, mas tira um pouco a carga do peso no desenvolvimento. E termos como a regeneração planetária, a regeneração, a educação regenerativa, que permitem recuperar bases não antropocêntricas desse envolvimento humano com o planeta e reconexão do ser humano com a sua natureza e com a natureza que está ao seu entorno. É curioso entender que nos documentos oficiais o termo ele vai e volta, né? Ou ele se mantém a despeito de todas as críticas. Porque hoje em dia a Agenda 2030 é a agenda que define os objetivos de desenvolvimento sustentável. Amplia-se a dimensão econômica, ecológica e social, capilarizando em questões, né, muito centrais e importantes para a vida humana, para a continuidade da vida humana e não humana no planeta. Então a gente consegue ver o desmembramento dessas dimensões em questões como igualdade de gênero, fome zero, energia renovável, vida na água, vida na terra, a própria ação climática. E aí cabe a gente destrinchar cada objetivo de desenvolvimento sustentável e tentar ver e identificar que perspectiva é essa que está sendo de fato colocada. Tem aí um panorama econômico, uma mudança radical nas bases de produção e de consumo. Lembre que eu falei da gente enfrentar a sociedade de consumo. Então a ação climática, por exemplo, ela está sendo colocada na perspectiva da justiça climática, ela está entendendo que os grupos sociais eles não vão ser afetados da mesma maneira a partir das mudanças climáticas no planeta, que uns vão sofrer mais as consequências do que os outros e que esses que vão sofrer as consequências negativas, muitas vezes eles nem contribuíram com a emissão de gases do efeito estufa, por exemplo. Então essas questões são importantes, são eixos importantes para a gente trabalhar e reconhecer aqui na disciplina. Bem, já falei bastante aqui, mas é para recuperar esses dias que eu não coloquei postagem. É importante vocês manterem a leitura do material, fazerem as atividades na plataforma. Tem jogos, tem atividades que vão contribuir ou que buscam contribuir para a futura prática docente de vocês. Um abraço, fica com a gente e se desenvolvam aí na escrita, na fala, no pensamento ambiental.